Como tudo começou? Me diz aí da onde e quem é o Otávio desde lá do começo. Vamos lá. Eu nasci numa cidade chamada Barra Funda, uma cidadezinha aí de 2.500 habitantes aproximadamente. É uma cidade muito pequena, eu basicamente cresci no interior, né? Então, as minhas primeiras atividades como família, eu cresci basicamente no meio da roça, né? Na roça mesmo. Apesar da minha família morar na cidade, os meus familiares, meus avós, enfim, os meus vizinhos, eles viviam na roça, né? Então, eu e o meu irmão, né? Basicamente, a gente cresceu nesse meio. Ia para a escola, depois voltava, ia para o meio da roça, né? Então, já tirei leite, Olha, já dirigi trator, já trabalhei arrancando mandioca, matando frango. Já mas isso na fiz tudo infância. isso na minha infância, na minha juventude. Exatamente. Então, eu fui basicamente criado, né, dentro desse meio, né? Os meus pais, eles sempre trabalharam como empreendedores. Meu pai era representante comercial. A minha mãe, hoje ela é uma consultora empresarial, é diretora de uma grande empresa hoje também. Mas lá no início tudo era um pouco incerto para mim, né? Eu estava numa palestra para o pessoal do terceiro ano e quando eu estava, eles me pediram, tá, e o que eu posso esperar do meu futuro? Eu fui falar um pouquinho sobre a minha carreira, né? E eu falei, quando eu estava na idade de vocês, lá no terceiro ano, sentado, eu tinha sonhos, eu tinha objetivos, eu tinha ideais. Assim como eu olhava no olho daquelas pessoas, daquelas jovens, e eles também tinham um sonho, eles também tinham ideais, né? E a partir desse sonho, desses ideais, é que eu fui construindo as coisas que eu conquistei hoje, né? Estou falando isso basicamente da minha juventude, da minha infância, lá no terceiro ano, mas ainda muito imaturo, né? Então, quando eu saí do terceiro ano, eu tinha um leque de possibilidades, né? Eu passei em 5 faculdades, eu podia escolher em qual faculdade eu iria. Todas na área de direito? Não, o direito nenhuma delas. Sério? É sério. Como assim? Todas no ramo de exatas, né? Então, qual que era o costume daquela época, né? Eu acredito que possa ser que tem hoje também, né? É que a gente fazia os testes vocacionais. E os testes vocacionais do terceiro, que eu fiz lá do terceiro ano, me indicavam sempre para o caminho de exatas. Então, eu passei para ciências da computação, engenharia de produção mecânica, eu passei em agronomia, eu passei em técnico de informação, enfim, não vou lembrar o outro, mas eu passei em 5 faculdades. E o direito não foi uma delas em primeiro momento. E o que eu decidi? Pelo meu conforto e pela minha acessibilidade, eu decidi fazer engenharia de produção mecânica. Então, essa foi a minha Mas minha só por decisão. causa do teste, não foi porque alguém eu vi que estava trabalhando com Não, isso, não porque teve... eu não tinha nenhuma referência naquela época para esse setor. E hoje também não, né? Hoje, na verdade, tenho contato com o ramo industrial, né? Por causa dos negócios que a gente tem, mas naquela época eu não tinha uma referência para aquilo. Foi pela praticidade, mas não por uma questão de decisão, eu quero aquilo, né? Então eu entrei, passei 6 meses fazendo isso e fui um desastre na área de exatas, de matemática. Né? Então, eu fui para a parte de... Eu me dava muito bem com desenho, né? Tinha todas as plantas industriais e tal, no primeiro semestre a gente desenvolvia isso. Inclusive, tenho guardado até hoje. Eu desenhei um martelo, desenhei um peso e fiz na fresa, né? No torno. Né? Eu acredito que tu tem conhecimento dessas máquinas também, né? Desenvolvi isso, porém, no ramo de matemática, quando eu fui fazer a minha primeira prova de cálculo 1, né, na engenharia, eu tirei 0,2. Como assim? Basicamente, eu tirei 0,2 acertando só o meu nome. A minha prova foi um desastre. Automaticamente, o que aconteceu naquela época? Eu reprovei nessa matéria, né? E eu estava ali, né, fazendo um esforço gigante para conseguir compreender e buscar isso. E eu também e naquela época eu fazia aula particular, né, para buscar fazer a questão do compreender mais a matéria. Eu estava me esforçando, não era por algo que eu não estava me esforçando, mas eu não tinha clareza do que eu queria ainda naquele segmento, tá? E aí veio a oportunidade no vestibular de inverno, né, de fazer essa transição para o direito. E aí eu fui conversar com meu pai e ele disse: olha, você é jovem, você não tem muito o que perder. Se tu vai lá, passa 6 meses, tu não gosta, tá tudo bem, vamos trabalhar, tu continua trabalhando, né? Então eu saía lá da Barra Funda, eu me direcionava aqui para Passo Fundo todos os dias, né? E aí eu já vou contar um pouquinho dessa minha parte da história, porque A faculdade era aqui? a faculdade era aqui em Passo Fundo, né? Então eu saía lá de Barra Funda
depois eu tranquei a faculdade, né, para encerrar esse ciclo. Eu tranquei a faculdade de engenharia de produção mecânica e fui para o direito, né? Vamos experimentar, né? Então comecei a fazer aqui em Passo Fundo direito e então eu trabalhava naquela época de repositor de mercado para uma empresa, né? Então a minha mãe tinha conseguido aquele trabalho, né? Eu ganhava por dia e eu trabalhava em supermercados repondo mercadorias. Isso ponta com de quantos gôndola. anos, mais ou menos? Eu tinha uns 17 para 18 anos ali, né? Então, indo nessa fase, que foi quando eu encerrei o terceiro ano, fui para a minha faculdade logo depois disso. Comecei esse processo. Então, eu era repositor de mercado, então eu saía às 5h30 da manhã da minha cidade, ia para as outras cidades, eu abastecia ponto de gôndola de mercado, né? E virou dentro do elevador, foi uma bagunça, enfim. De água? De água. Ah. Então, foi uma experiência, assim, que foi uma experiência que hoje eu compreendo o porquê eu tive aquela experiência por causa de uma conexão e eu já vou entrar nisso. Mas deixa eu te perguntar Beleza. Hoje a gente está falando sobre fé e fortuna, né? Perfeito. E você está me falando que você trabalhava como repositor de mercado, né? E morava no interior. Isso. Então a tua família era rica? Como é que é? Não sei se tu pode abrir Claro, para nós, posso. mas como é que era a tua adolescência? Porque querendo ou não, hoje tu é investidor, autor de livro, né? Tem algumas empresas. Como é que foi parar para isso? Porque algumas pessoas podem pensar, não, mas daí é fácil, é só pegar a herança e investir Exato. em outras coisas. Não tive herança, não tive nada disso. Minha família sempre foi uma família muito humilde, né? Nunca faltou nada, porque sempre houve trabalho, né? Nunca faltou nada dentro da minha casa, mas sempre houve algumas limitações, né? Na época, meu pai era representante comercial, né? Hoje, a minha família, sim, hoje tem alguns negócios, né? Depois posso contar um pouquinho disso também. Mas na época, não, né? Eu lembro que eu ia para a escola de Fusca. A minha mãe teve 2 Fusca, inclusive o Fusca foi o veículo que eu aprendi a dirigir na época, né? Então, não faltava nada, mas era tudo conquistado com muito empenho, né? Eu sempre lembro que a minha mãe e meu pai contam, né, que quando eles tiveram o primeiro o relacionamento deles, né, que eles casaram, eles foram morar numa casa e essa casa, quando chovia, eles tinham que espalhar vários potes, vários baldes, né, dentro de casa, porque tinha muita goteira. Em cima da cama era um absurdo. Isso a tua mãe, teu pai... Isso quando eles começaram, né, o relacionamento deles lá atrás e quando eu fui o primeiro filho, né? Eles casaram em 1994, eu nasci em 1994. Então, quando nasci, eu estava dentro desse lugar. Então, eles eram pessoas muito humildes. Depois foram trabalhando, conquistando as coisas, mas eu nunca, né, recebi nada de herança, nunca herdei nada, nunca foi nada disso. Foi tudo construído do absoluto zero. Né? No caso, daí tu trabalhou, o primeiro trabalho teu foi o da... Fora arrancar mandioca e tudo mais. Isso, coisa da infância, né? Na empresa de um empreendedor, né? Do Isso. empresário, foi reposição. Reposição do mercado. Reposição. E eu fazia também, naquela época, a parte de lançamento de alguns produtos. Então, por exemplo, tinha a parte de degustação de produtos, a gente ia lá, montava todos os estandes de degustação e montava tudo isso, sempre em contato com o vendedor da empresa, né? Tipo promotor Tipo promotor, exatamente, né? A gente incentivava a compra do produto, então eu tive as primeiras experiências com vendas e entendendo como que funcionava alguns tipos de negócio a partir disso, né? Como que eu tenho que posicionar, por exemplo, a minha ilha lá para que a pessoa gere interesse naquele novo produto, sendo que eu tenho um produto ali do concorrente que já está mais muito tempo no mercado e eu tenho que bater. É só preço? Não. Como que eu mostro qualidade? Sabe? Então, tudo isso eu fui compreendendo durante esse período também, né? Tinha muito trabalho braçal, porque era tudo braçal, mas também tinha muita experiência com isso. E hoje, o que você pode dizer que a referência de parentes, exemplos, não sei, da onde que tu tirou? Porque, querendo ou não, muitos adolescentes nessa idade vão para repor e ficam naquilo ali. Não saem mais daquele livro. E hoje você é o que tu é, porque acredito eu, claro, tu deve ter tido algum exemplo ou uma força de vontade. O que te motivou a querer mais?
e sair de um trabalho, né? A gente vai entrar também, né? Como é que tu foi parar no direito? É isso aí. Parou aí também, né? Mas vamos lá. Eu acredito que foi uma força de intenções, né? Aquela época eu não tinha compreensão disso, mas hoje eu consigo ter uma plena compreensão sobre isso. Que basicamente eu queria conquistar algo diferente. Eu queria conquistar algo maior. Eu tinha essa vontade, sabe? Lembra que eu repeti que eu falei que tinha sonho? Então, tinha sonho. Tinha sonho de conquistar a liberdade financeira, tinha sonho de conquistar uma família, né? Isso foi ficando claro ao longo do tempo, né? Mas também eu fui muito incentivado pelos meus familiares, né? Então, lembra que eu falei para ti que o meu pai disse, vai, tenta, busca, tá? E tem um ponto peculiar quanto a isso, e aí quando nós entrar na história da transição para o direito, eu vou falar sobre essa história. Eu não contei essa história em nenhum lugar. Eu vou contar ela a primeira vez aqui hoje, sobre essa questão da particularidade do direito, tá? Na minha família. E aí, eu queria algo mais. Era isso. Eu queria conquistar alguma coisa diferente. E eu compreendi que se eu ficasse naquele ecossistema, talvez eu não conseguiria conquistar algo a mais do que aquilo. Porque, pensa, eu estava construindo, estava trabalhando, eu tinha os meus resultados, mas eu queria conquistar algo a mais. E eu entendi que, naquela época, a faculdade era um caminho para fazer isso. Né? Era um meio para que eu conseguisse fazer isso. Né? Era a única possibilidade que eu tinha para viver um mundo diferente. Pensa só, eu vivia numa cidade de 2.500 habitantes. Quando eu trabalhava para essa empresa, era a empresa maior da cidade. Né? Então, basicamente, né, a gente... não tem como ter praticamente tu não teve como ter experiência de uma cidade, por exemplo, para Barra Funda, acredito que Passo Fundo é uma cidade grande. Muito. Então, não teve como ter experiência. E eu digo isso por mim, eu só fui conseguir ampliar minha mente quando eu consegui sair de Passo Fundo, eu saí do estado, Perfeito. saí do Brasil, e daí isso me fez ampliar minha mente. Perfeito. Como você não tinha... A gente trabalhava junto, tinha um filho, e a gente tinha uma intenção de querer crescer junto. Tipo assim, vamos ficar aqui? Não, vamos tentar algo maior, vamos fazer algo diferente. Eu tenho um sonho, ele tinha um sonho de fazer uma determinada faculdade. Né? O sonho que ele tinha de fazer era ciências da computação, e eu tinha passado em ciências da computação também, não tinha ido. Né? E ele não tinha conseguido passar naquela época também. E eu disse, cara, vamos tentar ir para Passo Fundo. Vamos tentar enxergar um ambiente diferente, vamos tentar. Não custa nada para nós. Mas nós vamos ter que sair daqui, nós ganhamos bem e tal. Como é que nós vamos fazer? Não, nós só vamos para lá com uma condição, nós temos que trabalhar. Então, nós temos que trabalhar para nós conseguir, tem que arrumar um emprego para conseguir. E aí, a gente foi mexendo. Aí, conectou um terceiro amigo meu, que era do meu hall de leção, e disse, cara, eu também tenho que ir, porque eu quero fazer cursinho. Então, todo mundo estava com uma intenção do quê? Primeiro ponto, nós temos que estudar. Aqui nós não vamos, talvez, conseguir isso. E se eu continuar, por exemplo, saindo às 5h30 da manhã, voltando à meia-noite, porque tinha o traslado do ônibus, eu não conseguia nem estudar direito, né? Quando tinha provas, enfim. O legal é que eu acredito que naquela época tu ainda não tinha essa visão, mas se você for ver, você se conectou com mais uma ou duas pessoas com o mesmo propósito naquele momento. Que era estudar. Para criar algo e oportunizar e para conseguir atingir um ponto... Exato. Atingir um objetivo em comum. Então, a gente ia dividir as despesas, a gente ia dividir o custo de vida, ia se tornar um pouco mais em conta, e foi que aconteceu isso, né? A gente conseguiu viabilizar. Eu, nesse meio tempo, consegui um estágio aqui, na própria área do direito. O meu amigo começou a trabalhar na área de computação, conseguiu um emprego na área de computação. O terceiro amigo também veio para estudar, ele fazia cursinho durante o dia, então para ele estava tudo certo. Né? Então a gente conseguiu fazer essa transição e vir para cá para estudar. Né? Eu automaticamente trabalhar no ramo do direito e também estudar. Mas foi a união de propósito, de intenções daquele momento, que possibilitou fazer essa mudança de cidade, né?